Nossos ancestrais tinham os mesmos olhos, os mesmos ductos lacrimais e a mesma tristeza, mas não choravam como você chorou. Estudos mostram que elas quase certamente nunca derramaram uma lágrima. Acontece que a evolução fez algo estranho de propósito. Você tem esse recurso embutido no seu rosto, água salgada, sob demanda, ativada por uma música triste. Nenhum outro animal neste planeta faz isso da maneira que você faz. Nem os chimpanzés, nem os golfinhos, nem os elefantes. Então, a pergunta é simples: quando começamos? Será que ancestrais de 300 mil anos atrás sentiram uma lágrima? Deixe eu explicar. Os cientistas dividem as lágrimas em 3 tipos, e só um nos torna verdadeiramente humanos. Primeiro, as lágrimas basais, a fina película que impede que o seu globo ocular resseque enquanto você vive o seu dia a dia. Segundo, as lágrimas reflexas, a enxurrada que surge quando você corta uma cebola ou algo voa para dentro do seu olho. E depois existe o terceiro tipo, lágrimas emocionais, de tristeza, alegria, ou ao ver um cachorro se reencontrar com seu dono. Apenas as lágrimas emocionais são exclusivamente humanas. Todo mamífero tem lágrimas basais e reflexas, mas o choro movido por sentimentos é só nosso. E isso importa mais do que parece. O choro emocional é um dos comportamentos mais estranhos do reino animal. É involuntário, acontece em público, sinaliza fraqueza. Do ponto de vista da sobrevivência, parece uma falha. Então, por que a evolução o manteve? E quando nossos ancestrais começaram a fazer essa coisa estranha, salgada e tão humana? Quando eu digo humanos antigos, me refiro ao Homo sapiens de aproximadamente 300 mil anos atrás, além dos neandertais e denisovanos. Eram pessoas reais, faziam ferramentas, enterravam seus mortos, pintavam cavernas. Mas eis a questão: lágrimas não fossilizam. Esse é o problema inteiro em uma frase. Você não pode desenterrar uma lágrima. Você não pode datar o luto por carbono. Então, quando os cientistas tentam identificar quando os humanos choraram emocionalmente pela primeira vez, eles são detetives numa cena onde as evidências evaporaram. O que eles podem fazer é estudar crânios. O canal lacrimal fica em uma pequena cavidade próxima à órbita ocular, e essa cavidade de fato se fossiliza. Estudos mostram que os ductos lacrimais dos neandertais eram basicamente idênticos aos nossos, a mesma canalização. Então o hardware estava lá, mas hardware não é comportamento. Seu laptop tem uma webcam. Isso não significa que você está gravando. Os cientistas também analisam os genes. Marcadores genéticos específicos estão ligados à produção de lágrimas e à conexão emocional por trás do choro. Quando comparam o nosso genoma com o de um chimpanzé, surge algo interessante. Os chimpanzés também têm canais lacrimais. Os chimpanzés ficam tristes. Os chimpanzés choram seus mortos. Mas os chimpanzés não derramam lágrimas. Eles gemem. Eles gritam, eles se calam. O que eles nunca fazem é sentar e deixar a água salgada escorrer pelo rosto enquanto mantêm contato visual, o que sugere algo quase herético. O choro emocional, ao que parece, pode não ser um reflexo puramente biológico. Pode ser, ao menos em parte, um comportamento aprendido, uma conduta que, no fundo, exige verdadeira autoconsciência. Você precisa saber que está triste. Você precisa saber que alguém está observando. Olhos marejados precisam significar alguma coisa. Isso é muita maquinaria cognitiva para uma gotinha salgada. Então, quando exatamente caiu a primeira lágrima de verdade? Aqui está a hipótese principal. As lágrimas como um sinal honesto. Imagine que você é um pequeno caçador, ferido, perto da fogueira, cercado pela sua tribo de talvez 30 pessoas. Você precisa de ajuda, comida, alguém que não te expulse. O que você não precisa é parecer ameaçador.
As lágrimas resolvem esse problema lindamente. Elas embaçam a sua visão. Um humano em prantos literalmente não consegue enxergar bem o suficiente para lutar ou caçar. A lágrima se torna uma mensagem inegável. Não sou uma ameaça. Preciso de você. Por favor, fique perto. A seleção natural favoreceu aqueles que sinalizavam com clareza. Porque receberam ajuda, eles realmente sobreviveram, tiveram filhos. E esses filhos herdaram a mesma configuração emocional. Biólogos evolucionistas chamam isso de sinal honesto, uma mensagem difícil de falsificar, porque traz consigo um custo real. Lágrimas falsas são realmente difíceis. Tente agora mesmo. Até atores treinados precisam de cebolas ou bastões de mentol. Chorar de verdade é quase impossível de invocar sob comando. E é justamente por isso que os outros seres humanos confiam nele instintivamente. Se você está chorando, é porque algo está realmente errado. Numa banda pequena, essa confiança virou pura moeda de sobrevivência. Uma lágrima disse: eu faço parte deste grupo, sou vulnerável, estou pedindo que me acolham. E o grupo, se funcionasse, permanecia unido. Mas um problema estranho desfaz silenciosamente essa história tão bem arrumada. Aqui está a reviravolta. Os bebês não choram com lágrimas no início. Um recém-nascido apenas grita bem alto, perfurante, a noite toda, mas molhado? Não. Lágrimas emocionais só aparecem entre 2 semanas e 3 meses depois. O choro real, movido por sentimentos, aquele típico dos adultos, muitas vezes só aparece quando a criança desenvolve um verdadeiro senso de si mesma. Isso é suspeito. Se o choro fosse pura biologia, algo programado como respirar ou mamar, era de se esperar recém-nascidos encharcados o dia inteiro. Não são. O que sugere que chorar não é apenas um reflexo, é algo que se aprende, com os pais, com a cultura. Você aprende sobre o que chorar, quando é aceitável e diante de quem você tem permissão para fazer isso. Estudos mostram que o choro varia muito entre culturas. Algumas culturas choram abertamente por qualquer coisa. Outras reprimem as lágrimas a partir dos 5 anos de idade. Se o choro fosse puramente genético, essa variação não deveria existir. Mas existe. Por isso, o comportamento continua sendo reescrito. Mesmo que o hardware tenha evoluído há 100 mil anos, o choro em si é reescrito a cada nova geração. Olhe para a história. Os antigos guerreiros espartanos eram treinados para ver as lágrimas como algo vergonhoso. Um homem que chorava era um homem quebrado. Os legionários romanos seguiam regras parecidas. Chore em sua tenda, nunca no campo de batalha. Os códigos samurais iam ainda mais longe. Agora inverta. Pelo Mediterrâneo, Oriente Médio e partes da Ásia, carpideiras profissionais eram contratadas para chorar nos funerais. Chorar alto, com drama e lágrimas escorrendo pelo rosto, era uma profissão, uma habilidade. Você podia realmente ser pago por isso, e pago muito bem. Quanto mais alto você chorava no funeral de um estranho, melhor era no seu ofício. Algumas tradições sobrevivem até hoje. Leia Homero. Na Ilíada, uma das histórias mais antigas que temos, os heróis choram constantemente. Aquiles chora abertamente. Odisseu chora. Guerreiros feitos soluçam no ombro uns dos outros depois da batalha, e ninguém os considera menos por isso. Chorar não era fraqueza naquela época. Era a prova de que você sentia algo real, algo que valia a pena mostrar ao mundo. Avançando para a Inglaterra vitoriana, os homens choravam abertamente em público. Cartas, diários, pinturas de estadistas debulhados em lágrimas. Abraham Lincoln chorava em público com frequência. Ninguém se escandalizava. Isso era visto como prova de uma alma profunda. Meninos não choram, é, historicamente falando, um piscar de olhos, talvez 150 anos de idade no Ocidente. Ela convenceu metade da população de que suar água salgada era, de alguma forma, indigno. Se você olhar de longe, parece bizarro. Então,
Qual versão foram os primeiros humanos? Qual é o palpite mais provável, baseado em ossos, genes e no comportamento comparado dos primatas? Nossos ancestrais choravam, sim, mas com moderação, não constantemente, não por leite derramado, não por pequenas frustrações do dia a dia. As lágrimas eram reservadas para as 3 grandes ocasiões: o luto quando alguém morria, a dor de um ferimento grave e o reencontro, quando um membro da banda voltou depois de ser dado como morto. E é aqui que a coisa fica interessante. As lágrimas provavelmente coevoluíram com a linguagem e a empatia, mais ou menos na época em que nossos ancestrais estavam desenvolvendo a fala complexa. Há aproximadamente 100 a 200 mil anos, eles também estavam desenvolvendo a capacidade de modelar outras mentes, imaginar o que outra pessoa estava sentindo. E quando você consegue imaginar a dor de outra pessoa, as lágrimas se tornam um atalho, uma mensagem de alta intensidade que diz: eu vejo a sua dor, e eu também a sinto. Não são precisas palavras. Os humanos são o que os cientistas chamam de superpredador. Somos a espécie mais mortal que este planeta já produziu. Somos também, ao mesmo tempo, os mais cooperativos. Essas duas coisas parecem contraditórias, mas não são. Caçamos em grupos, criamos os filhotes em grupos, sobrevivemos a invernos brutais juntos, sempre em grupos. E a cola que mantém todos esses grupos unidos é a confiança, constante, reforçada, uma confiança física entre cada membro. As lágrimas nesse modelo são uma bandeira branca química entre aliados. Quando você chora, entrega a alguém vulnerabilidade em estado bruto. Entregar essa vulnerabilidade a um estranho no mundo selvagem te mataria sem uma segunda chance. Mas quando eles respondem com conforto em vez de exploração, o vínculo entre vocês dois se aprofunda. Isso é literalmente um superpoder do ponto de vista evolutivo, o truque que permite a pequenos grupos derrubar mamutes juntos. É assim que se forma um bando capaz de derrubar um mamute e repartir a carne com justiça ao redor da fogueira. O que significa que cada uma das suas lágrimas carrega uma mensagem de 100 mil anos, bem pesado para uma só gota. Pense nisso da próxima vez que você chorar. Aquela gota salgada é uma das mais antigas tecnologias sociais da humanidade. Mais antiga que a roda, mais antiga que a agricultura, mais antiga, muito provavelmente, que o próprio fogo, e sem dúvida mais antiga que a civilização. O seu próximo choro é um comportamento profundamente ancestral, trazido do mesmo poço de onde os seus antepassados um dia beberam. Imagine sua tataravó, 1000 gerações atrás, chorando silenciosamente ao redor de uma fogueira no leste da África. É por isso que segurar as lágrimas parece estranho. Você está lutando contra um sinal enraizado há 100 mil anos. Aquele nó na garganta quando você não quer chorar numa reunião? É a evolução e a etiqueta lutando ao vivo. Seus ancestrais achariam sua contenção realmente estranha. Eles choravam abertamente e ninguém os julgava por isso. Isso também explica algo que você provavelmente já sentiu, mas nunca soube nomear. Chorar sozinho, de alguma forma, parece estranhamente incompleto. Há uma sensação de vazio. Você chora, fica ali sentado, e algo silencioso dentro de você continua esperando uma resposta. É porque as lágrimas emocionais evoluíram como um sinal social, não privado, feitas para serem testemunhadas. Quando não há ninguém ali para vê-los, metade do antigo circuito permanece inacabada dentro de você. O choro compartilhado ainda une estranhos hoje. 2 pessoas chorando juntas em um funeral ou num show mais próximas do que antes. Isso não é sentimentalismo, é um mecanismo de 100 mil anos disparando na hora certa. Lágrimas são tecnologia social, só que mais silenciosas. Tão real quanto a linguagem, tão real quanto o fogo. E um detalhe estranho que os cientistas ainda não conseguem explicar. Por que sal, especificamente?
Por que o líquido que seus olhos derramam quando você está com o coração partido contém água salgada, além de proteínas e hormônios? Não precisava ser assim. A evolução poderia ter usado água pura, algo sem cheiro ou até mesmo algo invisível. Mas não. As lágrimas são salgadas. E quimicamente, elas se diferenciam entre os 3 tipos que os seus olhos realmente produzem. Estudos mostram que as lágrimas basais, as lágrimas reflexas e as lágrimas emocionais têm composições mensuravelmente diferentes, com formulações químicas extremamente distintas. Lágrimas emocionais contêm concentrações mais elevadas de hormônios do estresse, prolactina, hormônio adrenocorticotrófico e leucina encefalina, um analgésico natural. É como se o seu corpo, quando você chora de emoção, literalmente expulsasse as substâncias químicas que fizeram você se sentir mal. Alguns pesquisadores acreditam que o choro é uma função de desintoxicação, não apenas um sinal, mas uma equipe de limpeza para sua corrente sanguínea. Que o motivo pelo qual você se sente melhor depois de um bom choro não é liberação emocional, é química. Você excretou o estresse. Outros pesquisadores acham que isso é exagero. Os níveis hormonais são pequenos demais para importar fisicamente. A calma vem do apoio social. Ainda não sabemos. É uma questão em aberto, o que é incrível, porque estamos a falar de fluido do seu rosto. Algo que você já fez centenas de vezes, e a ciência ainda não consegue explicar por que as lágrimas de tristeza diferem quimicamente das lágrimas de shampoo. O que abre uma pergunta ainda mais estranha. Se as lágrimas são tão antigas e carregadas de significado, o que mais estamos fazendo todos os dias? Que pequenos comportamentos, que reflexos, que pequenos rituais do rosto e da voz são mensagens de ancestrais que jamais conheceremos? Se você tem curiosidade sobre as pequenas e estranhas características de ser humano, com uma história de fundo de 100 mil anos, inscreva-se. Eu faço vídeos sobre coisas que acho estranhas e prefiro compartilhá-los com pessoas que sentem o mesmo. A seguir, vamos perguntar se os humanos antigos riam da mesma forma que você. Se os homens das cavernas contavam piadas ao redor da fogueira. Se uma piada de 300 mil anos ainda faria rir. Inscreva-se.